Bem-vindos ao canal Eu Posso Aprender Matemática com o professor Ricardo. E na aula de hoje, iremos falar aí sobre as medidas de dispersão. Analisando dados estatísticos, vamos calcular as medidas de dispersão, como desvio médio, desvio padrão e variância. Então, as medidas de dispersão, elas são utilizadas para analisar a variabilidade da nossa amostra de dados. Quanto menores forem esses valores, mais homogênea é a nossa amostra, mais próximos, mais concentrados estarão os valores. A primeira medida que nós vamos ver aí é o desvio médio. Então, o desvio médio será dado pela somatória de xi menos x barra, que é a média, vezes a frequência de cada elemento ou de cada classe, dividido pelo total de elementos. Temos então Fi, frequência de cada classe, ou cada elemento. Então, se eu tiver uma série simples de valores, a frequência vai ser 1. Módulo do xi menos o x barra, vou calcular a diferença entre cada elemento e a média e tomar o valor em módulo. Lembrando que módulo sempre considera o valor positivo. Outra medida que iremos calcular é a variância. Então, variância será dado pela somatória de xi menos x barra ao quadrado vezes Fi dividido por n. De novo, xi é o elemento, x barra é a média, Fi é a frequência e n é a quantidade de elementos. A outra medida que iremos calcular aí é o desvio padrão. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Após calcular a variância, eu tiro a raiz quadrada e aí eu determinei uma medida de dispersão chamada desvio padrão. Então, algumas observações, Então, quanto menor for o desvio padrão, significa que os valores estão mais perto da média. Se o desvio padrão for 0, significa que todos os valores são iguais, então todos os elementos são iguais, não existe uma variação entre os elementos. E se o desvio padrão for grande, significa que os valores estão muito afastados da média, existe uma maior variação entre os elementos. Por exemplo, temos aqui 4 turmas de um professor e algumas notas aqui. Então, a turma A, todo mundo tirou nota 5. Calculei a média é 5, a variância é 0 e o desvio padrão é 0. Não houve variação nas notas. A turma B, 5, 6, 5, 4, 5. Calculei a média 5. Calculei a variância 0,4 e o desvio padrão 0,63. Repare aí que existe uma pequena variação nas notas. A turma C, 3, 7, 6, 5, 4, média 5. Repare que todas as médias são iguais. Agora a variância vale 2. E o desvio padrão vale raiz quadrada de 2, 1,41. Repare aí que as notas já têm uma diferença um pouco maior entre elas. E a última turma, turma D, 1, 8, 5, 2, 9. A média continua sendo 5, só que agora a variância aumentou para 10 e o desvio padrão para raiz quadrada de 10, que é aproximadamente 3,16. Repare que já existe uma grande variação entre as notas. Vamos calcular o desvio médio para alguma série de valores. Então, o primeiro exemplo aí eu tenho os valores 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 13. Então, o desvio médio, lembrando lá da fórmula, ele é dado pela somatória de xi menos x barra vezes o Fi dividido por n. Então, o primeiro passo nosso vai ser calcular a média dessa distribuição. Então, média, 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 7 mais 8 mais 13 dividido por 7. Média 6. O segundo passo vai ser calcular a diferença entre cada elemento e a média e fazer uma somatória. Então, somatório de xi menos x barra e os valores são tomados em módulo, sempre considerando o valor positivo. Então, fiz 2 menos 6, 3 menos 6, 4 menos 6, 5 menos 6, 7 menos 6, 8 menos 6 e 13 menos 6.
Calculando esse somatório, então, temos aí 20. Repare que, como eu tenho elementos individuais de um em um, eu não precisei multiplicar pela frequência, porque a frequência de cada elemento é 1. Então, para finalizar, o desvio médio dessa sequência de valores vai ser a somatória, 20, dividido pelo total de amostras, 7. 20 dividido por 7, 2,86. Vamos calcular agora o desvio médio para essa distribuição onde os valores estão agrupados em uma tabela de classe. Então tenho lá as classes, número de horas, frequência absoluta de cada classe. Sei que para calcular o desvio médio vou seguir essa expressão. Então, somatório de xi menos x barra em módulo vezes a frequência dividido por n. Então, o primeiro passo nosso vai ser calcular a média. Para isso, eu preciso do ponto médio de cada classe. Então, acrescentei aqui na minha tabela a coluna do ponto médio. Lembra lá que para fazer a média agora eu preciso multiplicar o ponto médio vezes a frequência. Então, acrescentei aqui a coluna do ponto médio vezes a frequência. Somei todo mundo, cheguei no valor de 41.300. Lembra que a gente já calculou essa média, né? Então, eu tenho uma média aí de 344,17. Preciso agora calcular o módulo da diferença entre cada elemento e a média. Tá lembrando que sempre trabalhando com o ponto médio. Então, os valores estão indicados aqui. Por último, eu vou multiplicar essa diferença, o módulo dessa diferença, pela frequência. Então, os resultados estão aí na nossa última coluna. Calculei as multiplicações, fiz o somatório e cheguei aí no resultado de 10.533,20. Para finalizar, então, desvio médio nada mais é do que esse somatório, 10.533,20, dividido pela quantidade de amostras, que é 120. Portanto, o desvio médio dessa tabela, 87,78. Passaremos agora ao cálculo do desvio padrão. Então, peguei a sequência de valores, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 13, e vamos calcular o desvio padrão. Lembrando que o desvio padrão é dado por essa expressão que está aí, raiz quadrada da somatória de xi menos x barra ao quadrado vezes a frequência dividido por n. Primeiro passo nosso, então, calcular a média. Então, já calculamos anteriormente, média 6. Então, escrevi aí a diferença entre cada elemento e a média e elevei ao quadrado. Fazendo todos esses cálculos, cheguei aí num resultado de 84. E, finalmente, o desvio padrão, então, será esse somatório, 84, dividido pela quantidade de amostras, 7, e extrair a raiz quadrada. Portanto, o desvio padrão dessa sequência de valores, 3,46. Reparei que, embora eu precise fazer muitas operações, não são operações complicadas, são operações bastante simples. Mas é um exercício longo de se fazer. Então, nós vamos calcular aí o desvio padrão para a distribuição de frequências dado por uma tabela de classes. Tenho aqui, então, na primeira coluna o custo, na segunda coluna a frequência. Lembre sempre que para calcular o desvio padrão, eu preciso sempre seguir essa expressão aqui de baixo. Preciso, então, como primeiro passo, calcular a média. Para isso, vou acrescentar o ponto médio de cada classe, 55, 65, 75, 85. Para calcular a média, eu devo multiplicar o ponto médio pela frequência. Então, vou acrescentar aqui a coluna da multiplicação do ponto médio vezes a frequência. Multipliquei todo mundo, calculei o somatório, 1.430, o que vai dar uma média de 71,50. Agora eu preciso fazer a diferença entre o ponto médio e a média e elevar ao quadrado. Então, os valores estão anotados nessa coluna da tabela. E
finalmente, multiplicar esses valores pela frequência. Multipliquei, anotei ali na tabela, calculei o somatório e cheguei no resultado de 1855. Finalizando o nosso desvio padrão, então, S igual a raiz quadrada de 1855 dividido pelo total de amostras, 20, que deu 92,75, e, portanto, o desvio padrão é a raiz quadrada e deu 9,63. Calculado, então, o desvio padrão para uma distribuição de valores dada pela tabela de classes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.